Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa reunião pública do SEAC. Dessa vez estamos com o nosso irmão, Osgley Zídio, representando a Federação Espírita Pernambucana, e ele traz o tema de Jesus e a manjedoura. Ele terá 45 minutos, né, na sua explanação, e depois mais 15 minutos para comentários e também perguntas que poderão ser feitas ao longo da palestra. E para iniciar, vamos fazer uma leitura de uma passagem de um tópico do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e o assunto, no caso, o tema, ele tem como título o seguinte: Em Nossas Tarefas. E o trecho do Evangelho é o seguinte: Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro: a coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só para si não basta a realização. Tudo, nos círculos da natureza, obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo e, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Bem, iniciamos, né, com esta mensagem do livro Fonte Viva, e que a gente possa, né, aceitar o que a gente tem planejado em nossas vidas, né, e buscar as realizações do mais simples possível, sem querer demais para não nos frustrarmos, né, como acontece muitas vezes. Então, que a gente possa ter paciência e calma e fazendo do simples, né, que o mais complexo virá no momento devido. E com essa reflexão, né, que todos possamos agora elevar o pensamento ao alto para fazermos a nossa prece inicial. Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui nos reunindo da forma que nos é possível para podermos estudar os Teus ensinamentos, podermos aprender mais e, com isso, levarmos para o nosso dia a dia e para o nosso espírito. Nos ilumina, Senhor, nessa encarnação, em todas as atividades que tenhamos que realizar e que possamos nos dedicar e sermos sempre perseverantes no bem e na prática do amor, da caridade e no trabalho. Nos ilumina, Pai, sempre, e que possamos levar Tuas mensagens a todos os lugares. Pedimos também que possa inspirar o nosso irmão que vai usar da palavra e que todos possamos receber Teus ensinamentos, todas as ideias, que possamos assimilá-las e obtê-las da melhor forma para os nossos espíritos. Muito obrigado por tudo, Senhor, com a Tua permissão e dos espíritos amigos. Damos por iniciada a reunião pública desta noite, em Teu santo nome. Que assim seja. Bem, e agora vou passar a palavra para o nosso irmão Osgley,
que terá, como já foi dito, 45 minutos para a explanação, e após isso, mais 15 minutos para as perguntas. Fique à vontade, Osgler. Obrigado a todos, obrigado, Rildo, que está dirigindo. E aí, em seu nome e na sua pessoa, eu abraço e cumprimento a todos da casa. E faço isso em meu nome, pessoalmente, pela alegria de estar com vocês. É realmente uma casa pela qual nós temos, eu e Manu, a gente sempre comenta isso, né? Nós temos um carinho imenso. Mas também em nome da Federação Espírita Pernambucana, né? Nossa casa de labor regular, onde a gente vem atuando mais regularmente. E já começando a falar dessa noite, desse tema, eu lembro do dia que Cleide entrou em contato comigo e fez o convite e perguntou se eu gostaria de sugerir o tema. Pela proximidade do Natal, eu achei que falar de Jesus era importante, sempre é, não é? Mas me veio um desejo de falar da manjedoura por muitos motivos, por muitos motivos. Mas à medida que os dias foram se passando e nós fomos nos aproximando deste momento, é impressionante como as ideias e a emoção, sabe? Cada leitura que você faz, cada mensagem que você recebe, tudo lhe remete à mensagem e à lição da manjedoura. E aí não cabe, você percebe que não cabe, não é porque é 45 minutos, não. Fossem 45 dias para falar aqui, né? E fosse alguém com mais conteúdo e mais conhecimento ainda, não caberia. Porque a manjedoura é provavelmente, depois da cruz, o símbolo mais forte, o símbolo mais importante da passagem do nosso mestre, do nosso governador espiritual, pela face deste planeta, pela face deste orbe que ele governa. E a gente percebe isso desde o simples nome, né, deste espaço, manjedoura. E se a gente reflete sobre o que é uma manjedoura, manjedora, que é uma junção de palavras de origem latinas, que querem dizer comer, manger, né, que é o verbo, inclusive o verbo manjar, e dora, que é o lugar. Então, nós temos um lugar para comer, para alimentação, e aí nos vem a imagem de Jesus, daquele Espírito que chega à Terra e quer se apresentar, quer se colocar, num primeiro momento, como sendo o alimento espiritual da humanidade. Ele se coloca como o alimento espiritual, que num primeiro momento é cercado pela família, né? O pai, a mãe. Logo depois chegam os pastores que dão o testemunho, depois os reis, os magos, não é? Mas até hoje, o principal marco, o registro mais importante do nascimento de Jesus é a manjedoura. Não vai ter um presépio, né, idealizado, pensado por Francisco de Assis, e que aí hoje se torna uma coisa comum nos nossos lares. Não vai ter um presépio, uma lapinha, que não tenha lá uma manjedoura. Mas, ao mesmo tempo, nós paramos para fazer uma reflexão sobre a manjedoura e pensamos sempre de forma muito romântica, muito bonita. Nós recebemos nesse final de ano, na época de Natal, manjedouras iluminadas, manjedouras branquinhas, limpinhas, com palhas prateadas, não é? Nós montamos a manjedoura em casa com as palhinhas limpinhas, um Jesusinho, vamos usar assim, essa expressão, representando o menino Jesus, e nós sempre estamos pensando em um lugar muito, muito bonito, com os animais, as estrelas, mas paremos para refletir
no que significa uma mulher hoje, ou mesmo há 2.000 anos atrás, que as condições ainda eram piores, mas uma mulher dar à luz uma criança, trazer essa criança ao mundo e, não tendo onde colocar esta criança, ter que usar um coxo de animais, uma área destinada a colocar alimentação para os animais, colocar essa criança ali, porque lhe falta outro lugar. Era o chão ou o coxo, a manjedoura. E aí, por falta de recursos, improvisa-se palhas, os fenos, aquela alimentação dos próprios animais, forra-se ali, envolve-se a criança em tecido, em panos rústicos, panos feitos de forma artesanal. Então, ela precisou se tirar uma parte daquilo que lhe protegia do frio, que o período era, se for como calculamos, era período de frio, e colocar, então, a criança naquele local. É algo que, por mais romântico que pareça a cena, é algo que para muitos seria visto como uma grande humilhação. E é tanta humilhação, tanto representa isso uma humilhação, que o poeta João de Deus, o poeta português, que tem dentre os muitos poemas, as muitas poesias do livro Parnaso de Além Túmulo, ele traz um questionamento poético sobre esse momento, e que eu vou ler só a primeira estrofe aqui, para que no final, a gente, se o tempo permitir, a gente possa ler essa poesia curta, só são 6 estrofes, mas lendo só a primeira, inspirado por João de Deus, de forma mediúnica, Chico Xavier psicografa a mensagem na noite de Natal, que na sua primeira estrofe nos diz, é a conversa de uma criança com a mãe. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Depois a gente lê o restante. Então, esse questionamento, ele nos atinge também até hoje. Por quê? Porque Jesus resolveu, e isso nos traz uma mensagem, foi uma decisão dele, não foi uma condição, porque ele, como governador planetário, ele, como espírito elevado, nós bem sabemos que quem não tem débitos pode escolher como reencarnar, não precisaria nem reencarnar, mas ele, na sua missão, reencarna, ele vem aqui ao planeta Terra pela primeira vez encarnado, e nessa sua vinda, ele faz uma opção. E tudo se alinhou para que acontecesse daquela forma. Ele precisava nascer lá, em Belém. Ele precisava nascer de uma forma a trazer uma grande lição, a lição da humildade, da simplicidade, de dizer que o ponto de partida não interfere no ponto onde ele vai chegar, onde ele precisa chegar. Ele pode ter nascido num estábulo, ser colocado num coxo de animais ou manjedoura, mas ele veio para mudar a história do mundo. E não é esse início que vai fazer com que ele deixe de cumprir a missão. Então, aí já existe uma grande mensagem para cada um de nós. Não importa a nossa condição inicial. Não importa o que nós fizemos, o que nós temos de carga, o que é que as nossas falhas, os nossos defeitos. Sem, evidentemente, querer aqui fazer uma comparação espiritual entre nós e Jesus, lógico, mas fazendo um paralelo de que nós podemos partir de qualquer situação e, sim, buscar nossa missão, nosso trabalho, aquilo que a gente tem a cumprir. E é muito curioso, porque na narrativa da manjedoura, que só o evangelista Lucas nos traz, isso é algo muito interessante. Só Lucas nos traz a questão da manjedoura. Em Mateus ainda temos a narrativa do nascimento, o anúncio, o nascimento de Jesus. Mas o evangelista Lucas é o único que nos traz essa narrativa. E
de forma resumida, eu não vou ler todos os versículos, só aqueles que são mais importantes para o momento. Está lá no Novo Testamento, eu estou tomando aqui como base a versão de Haroldo Dutra Dias, pela FEB, mais similar a todos os outros. Nós temos em Lucas, no capítulo 2, os versículos de 1 a 7, pulando alguns ali, nós temos a seguinte narrativa, que eu vou ler aqui para a gente refletir. E sucedeu que, naqueles dias, isso é uma expressão muito comum de Lucas, naqueles dias, né? Expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Então, a terra habitada é conhecida por Roma. José, que também era cidadão romano, naquele domínio que Roma fazia, José também subiu de Nazaré, na Galiléia, a cidade de Maria e de José, subiu de Nazaré, na Galiléia, até a cidade de Belém, a cidade de Davi, lá na Judéia, por ser ele da casa e da pátria de Davi, descendente da linhagem do rei Davi, era um judeu dessa linhagem, a fim de registrar-se com Maria. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou, deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Não havia lugar para Jesus na sala de hóspedes. Algo que nos remete de lá de 2000 anos atrás, 2020 e 21 anos atrás quase, nos remete para esse momento, para isso que nós estamos vivendo agora. E que eu particularmente acredito que, de um modo geral, na face da Terra, nós ainda vivenciamos essas plaquinhas de não há vagas nos corações, nos nossos corações, generalizando, no coração do ser humano. Não há vaga para o nosso Mestre Jesus, não há vaga para a sua palavra, não há espaço para o seu ensinamento. Por isso, Jesus, naquela condição, há 2000 anos atrás, precisava também passar por aquele momento. Ser recusada a sua entrada em diversos estabelecimentos. E por não ter havido lugar disponível para eles, Jesus nasce no estábulo, na instalação dos animais, e é posto na manjedoura. Então, além de ter sido uma situação que por si só já é bastante, ao olhar do mundo, humilhante, isso aconteceu não porque José não tivesse o recurso mínimo para se hospedar, mas porque ele foi recusado sistematicamente, não havia vagas para ele, até que pastores se compadeceram da situação e ofereceram aquele espaço. Essa narrativa inicial de Lucas, essa passagem que fala da situação de que César Augusto tinha levantado a necessidade do registro, ela certamente foi um instrumento. Veja, Deus, através da espiritualidade, se utiliza daquilo que a gente nem imagina, daqueles que a gente nem imagina. Um imperador decide fazer um censo, decide fazer um levantamento dos seus habitantes, para ter uma ideia exata do quanto poderia arrecadar em impostos e também para ter uma ideia exata do seu poderio militar, caso fosse necessária a utilização daquela população. Porque hoje se mede as grandes potências do mundo por reservas financeiras, por ouro acumulado, por capacidade militar, né, capacidade bélica, bombas atômicas. Mas naquela época, se alguém tinha 100 mil homens disponíveis para uma guerra e o outro tinha 50 mil, esse era o poder. E eles avançavam dominando o mundo conhecido. Dominavam toda a Europa praticamente, e já entravam ali pela Gália, que hoje é França, Turquia, né? Uma parte do Oriente Médio, os países árabes, todos eles já estavam sob domínio de Roma. E, muito inteligentemente, esses dominadores não chegavam destruindo tudo. Se você era um dominado, mas você aceitava esse domínio, eles deixavam você viver a sua cultura religiosa, a sua cultura
do seu povo, desde que uns respeitassem o outro. Eu mando, vocês obedecem, e vocês podem cultuar os seus deuses, não precisa cultuar os nossos, né? E assim procediam. Muito bem. Nós temos, então, esse episódio que Lucas nos narra, e é o único que cita essa passagem, esse ponto. Mas Lucas também traz uma passagem seguinte, que é o louvor dos pastores, né? O testemunho dos pastores, e que, resumidamente, nós podemos ler alguns trechos, que diz assim, lá nos versículos 8 de Lucas até o 20. Então, nos diz que na mesma região em que nasceu, em que Jesus havia nascido, estava na manjedoura, havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna de seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: não tenhais medo. Me perdi? Não tenhas medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós. Encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. Essa informação passada por este anjo, esse espírito de luz que aparece aos pastores, faz com que os pastores saiam, então, apressadamente de onde estão, em direção ao lugar indicado, para confirmar, para saber se de fato havia nascido aquele que seria o Salvador. Porque as profecias de Isaías, as profecias do Antigo Testamento, diziam que sim, nasceria em Belém o Salvador, nasceria em Belém o Messias, nasceria em Belém aquele que seria o Cristo. Cristo, que é uma palavra de origem grega, que traduzida para o hebraico virou Messiá, que é o Messias, aquele que viria para redenção, para salvar aquele povo. E aí nasce, então, passada a informação para os pastores, aqueles pastores vão lá e, de fato, encontram o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura, e ali estavam os pais, José e Maria. E próximo a eles, os animais, de forma mansa e tranquila, acompanhando aquele acontecimento. Os pastores, então, têm toda a certeza, né, pelo ocorrido, por tudo aquilo que ocorreu, de que de fato se tratava do Messias. E os pastores retornam glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Me veio uma curiosidade quando eu terminei essa leitura. Lucas não conheceu Jesus. O evangelista Lucas conheceu os atos, as palavras do Mestre através dos seus apóstolos. Lucas, um homem esclarecido, médico, que naquela época, mais do que hoje, eram céticos, não acreditariam muito facilmente em milagres e coisas desse tipo. Lucas já estava, a essa altura, depois de sua conversão, já convencido, quando escreveu esses versículos, de tudo o que acontecera. A palavra, o fato, o episódio, as narrativas, tudo o que aconteceu. Mas como Lucas soube de tudo isso? Nenhum dos outros evangelistas traz essa informação, o que significa dizer que eles, que tiveram contato com os apóstolos, provavelmente não tiveram essa informação. E aí nós vamos encontrar uma explicação mediúnica, uma explicação muito interessante, muito bonita, né? Eu usaria até a palavra assim, linda, nas palavras de Djalma Argolo. É um escritor, alguns talvez conheçam, autor de uma obra chamada Quando o Amor Veio à Terra. Nesta obra, Quando o Amor Veio à Terra, que é uma obra de 1997, portanto, relativamente recente, né? Relativamente recente, 23 anos, ele nos traz uma obra mediúnica, mas lá na introdução dessa obra, no prefácio, ele próprio diz o seguinte, que não considera uma obra mediúnica no sentido amplo da palavra,
porque a obra é por inspiração. Ele diz isso no prefácio. Ele foi inspirado pelo espírito Mnemio Túlio. Mnemio Túlio, um espírito que conheceu a história de perto, inspirou, e por inspiração, Djalma Argolo, ele realiza esses capítulos do livro Quando o Amor Veio à Terra. E de uma forma muito responsável, Djalma Argolo diz o seguinte: eu não coloco o título, o nome do autor do livro como sendo de Mnemio Túlio, porque a psicografia, quando é por inspiração, ela é muito subjetiva, e isso consta lá no livro dos médiuns. Kardec nos diz que, na inspiração, quando é por intuição, você não consegue separar exatamente o que é informação dada pelo médium ou pelo espírito comunicante. Então, ele, de forma responsável, diz: olha, eu não vou atribuir o nome do espírito a essa obra, mas também assumo a responsabilidade por erros que aqui contenham. Né? Ele foi muito responsável, porque ele assumiu todos os erros possivelmente que venham acontecer como sendo parte dele, que talvez não tenha sido um médium tão adequado. Mas lá no capítulo 5 desta obra, Quando o Amor Veio à Terra, ele nos traz uma passagem titulada Nasceu-vos hoje um Salvador. E é um capítulo longo, como todos os outros capítulos desse livro, que nós vamos tentar resumir aqui, tentando não nos afastarmos muito da beleza que é cada palavra, cada expressão que ele usa de forma tão poética, tão bonita. Ele conta esse episódio, em que Lucas, já anos depois da crucificação, já anos depois do retorno do Mestre ao mundo espiritual, já de alguns apóstolos, inclusive, terem desencarnado, Lucas vai a Belém. Ele tinha um objetivo, que era escrever, registrar os feitos, os acontecimentos que rodearam a vida do Mestre Jesus. E ele foi a Belém por uma razão simples. Jesus nasceu lá. A sua pesquisa, o seu trabalho como homem de ciência, porque era médico, e médico naquela época era médico completo, né? Fazia de tudo, era químico, era físico, era matemático, era um cientista. Então, era um pensador, era um filósofo. Então, Lucas vai a Belém, e lá em Belém, Lucas procura as informações, lembrando-se que tem um amigo lá, que estudou com ele medicina, chamado Heráclides. E Heráclides o recebe com alegria, sabe do próprio Lucas de que ele agora está convertido ao cristianismo, né? Tornou-se um seguidor de Jesus, e foi inclusive ideia do próprio Lucas, ele coloca isso também na narrativa, dessa expressão cristão, né? Porque no início eles se diziam assim, os seguidores do nome, aí ficava uma coisa em aberto. E Lucas sugeriu, e toda a comunidade cristã achou a ideia maravilhosa e passaram a se denominar como seguidores do Cristo, portanto, cristãos, ou seguidores do Messias, né? Se fosse em hebraico, mas seguidores do Cristo. Então, Lucas procura Heráclides, e Heráclides o recebe muito bem. Lucas expõe a sua necessidade, o seu planejamento. E aí, Heráclides lhe diz o seguinte: olha, meu amigo, eu respeito a sua crença, eu respeito a sua conversão, mas eu não tenho idade, eu já estava com a idade avançada, eu não tenho mais idade para ficar correndo atrás de novas crenças, eu vou ficar aqui quietinho com meus deuses, mas eu estou disposto a lhe ajudar no que você precisar para que a história seja registrada como você quer. E Lucas disse: o que eu preciso é só contatos, eu preciso encontrar as pessoas para que a gente tenha as informações. E Heráclides lembrou-se de um velho pastor de ovelhas, que já com mais de 80 anos, 80 e poucos anos, ainda estava por ali, pela face da terra, e que tinha sido testemunho, tinha dado testemunho daquele momento, daquelas passagens que Jesus andou por ali. Ele, então, combinou de levar Lucas
até a casa de Palu, que é o nome do dito pastor, e os dois acertaram de ir no dia seguinte. Num primeiro momento, ele queria trazer Palu até Lucas, mas Lucas disse, não, olha, normalmente o homem, quando está fora do seu ambiente, da sua casa, se sente mais inseguro. Eu prefiro ir lá. Vamos lá, vamos. E assim foi feito. No dia seguinte, eles foram à casa de Palu, que se surpreendeu com a visita do conhecido, naquela comunidade, do conhecido médico, Heráclides. E aí Palu recebe-os muito bem, mas na hora em que eles se apresentam, Palu dá a seguinte saudação: que a paz da minha casa esteja convosco. E Lucas, já percebendo que ali se encontrava um cristão, respondeu que a paz esteja convosco. E nesse cumprimento eles já criaram uma afinidade. Eles sentaram, foram muito bem recebidos. Lucas conversou um pouco sobre alguns outros assuntos, Heráclides também, uma troca de gentilezas, né, de amigos que se encontram, até que Lucas resolve, então, ir direto ao ponto. E lhe diz, meu irmão, quero dizer inicialmente que sou seguidor do Mestre de Nazaré e venho aqui em busca de informações sobre a passagem deste homem aqui, desde o seu nascimento. E o Palu, com sua barba e seus cabelos brancos, mareja os olhos e lhe diz, meu irmão, eu também sigo o Mestre Jesus. E posso sim te ajudar, porque eu trago informações, eu sou testemunha, apesar de nunca ter saído daqui, eu trago testemunhas, eu trago como testemunho vivo muitos episódios. E nisso ele começa a tirar alguns papiros que ele carregava com ele na túnica, e ele começa a tirar e mostra a Lucas. E Lucas maravilhado, porque eram cópias dos evangelhos de Mateus em aramaico. Porque o aramaico, uma curiosidade histórica, o aramaico era considerado uma língua só falada, pouquíssimas vezes escrita. O hebraico é que era o escrito, era o livro sagrado em hebraico, a Torá em hebraico, né? Todo o Antigo Testamento. E depois o Novo Testamento veio em grego, foi evoluindo, latim, né? Enfim. Mas naquele momento, escrito em aramaico, os originais de Mateus, os originais não, cópias já, mas de Mateus, porque os originais estavam com Tiago, né? E Tiago guardava 7 chaves. O próprio Lucas tinha pedido já a Tiago para fazer uma cópia, mas Tiago, com os cuidados e o zelo que tinha, não permitia ainda, né? Ele tinha cópia, mas ele entregava aos apóstolos diretamente para que fosse enviada às outras localidades. Mas Lucas, quando viu aquilo em aramaico, e aí qual a importância de ser em aramaico? Porque, amigos e amigas, vejam só, pensem no seguinte, eles falavam aramaico e escreviam em aramaico, era nativo, era o que eles tinham de melhor para registrar. Convertido para hebraico, ainda era bom, eles escreviam e falavam hebraico também. Mas depois que veio para os outros idiomas, para o grego e para os outros idiomas que se seguiram, não tem como não ter alterações. Não por intenção, mas por incompatibilidade de linguagem. Imagina, você vai fazer uma tradução do inglês para o português, você já não consegue trazer plenamente. Uma música, por exemplo, você tem que fazer licenças poéticas porque não dá, tem palavras que não existem, não existe a tradução, né? A mais conhecida delas é saudade. Só no Brasil, só no português tem essa coisa da saudade. Mas não dá. Então, a mesma coisa acontecia com o aramaico, com o hebraico, com o grego. Tanto que o Novo Testamento é escrito originalmente em grego, mas por pessoas que falavam e escreviam em aramaico originalmente, como nativos, e há falhas já no escrito original, né? Especialistas, estudiosos, como Haroldo Dutra Dias e outros, Severino Celestino, ele nos diz isso, que é notório que há uma escrita de alguém que não é nativo, que escreve como se estivesse aprendendo algumas palavras ali. Mas, voltando ao ponto, Lucas, maravilhado com aquele material, pede imediatamente para ficar com o material. Ao que o velho Palu nega, diz, olha, eu não posso te dar, não. Mas eu permito, porque Lucas pediu, eu permito que você faça uma cópia. E Lucas
muito feliz, aceitou a permissão. E o Heráclides, que estava com o Lucas, disse: Lucas, eu vou disponibilizar, eu tenho 2 servos que escrevem, que fazem cópias, eu vou disponibilizar esses 2 servos para que você possa fazer as suas cópias o quanto antes. E em menos de 3 dias as cópias estavam feitas. Lucas ficou muito feliz. Mas ainda naquele encontro, Lucas pergunta àquele senhor: Senhor, o que mais o senhor pode me dizer além desses escritos? O que o senhor conhece da história, por exemplo, do nascimento? E aí aquele senhor, mais emocionado ainda, começa uma narrativa de que numa noite ele e um companheiro, alguns companheiros, estavam pastoreando suas ovelhas, quando foram interpelados, quando tiveram a presença de um anjo que anunciou para eles a chegada do Salvador. Então, naquele momento, Lucas estava falando com um dos pastores, que foi informado sobre o nascimento do Cristo e que seguiu até a estrebaria, até o lugar onde estava o menino Jesus, e testemunhou não só os primeiros momentos da vida do mestre, como a chegada dos reis, como os primeiros dias que se seguiram aquele acontecimento histórico do qual cada um de nós aqui gostaria tanto de estar naquela estrebaria, com aquele cheiro dos animais, com toda aquela sujeira que certamente existia dos animais, mas que a espiritualidade providenciou toda a proteção necessária para aquela criança, para os seus pais, para que ela crescesse a partir dali, com saúde, com força, e pudesse então cumprir a sua grande missão. Jesus é então da manjedoura levado à sua missão muitos anos depois. Certamente existem muitas teorias sobre o que se passou até que Jesus começasse seu ministério, aos 30 anos aproximadamente, mas as mensagens mediúnicas, a nossa literatura espírita, todas elas nos confirmam que Jesus ficou ali, em Nazaré, trabalhando como carpinteiro. Ele pede lá em Boa Nova, no capítulo em que intitulado Jesus e o seu precursor, ele tem um pedido, ele próprio pede a José, seu pai encarnado, ele próprio pede que trabalhe na carpintaria e que não vá para o templo estudar como queriam, tanto ele quanto a sua mãe Maria. Em muitos outros momentos, ele é indicado como o carpinteiro. Alguns até zombam dele como o carpinteiro. Não és tu o carpinteiro? Ah, você, Pedro, segue o carpinteiro? Então tem toda uma trajetória, toda uma história de que Jesus era conhecido, vivenciou a vida familiar, trabalhou, aprendeu o ofício e já estava pronto para o momento que fosse partir para realizar a sua missão. Nem por isso ele passou esses anos todos, 30 anos, sem nenhuma ação espiritual. E aí são relatos, nós temos menos informações disso aí. Mas Jesus nos traz essa lição através da manjedoura. E nós temos mais à frente, se a gente quiser explorar um pouco mais, nós temos uma mensagem chamada A Manjedoura. Bem óbvio, né? A Manjedoura. Está na obra Antologia Mediúnica do Natal, certamente conhecida por alguns de nós, não é? Talvez todos conheçam. É uma obra de espíritos diversos, através da psicografia abençoada de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier. Mas a mensagem de número 55 nos foi trazida, nos foi ditada para Chico, e ele nos entregou, por Emmanuel, né? Nosso amado Emmanuel, que tantas outras obras maravilhosas nos trouxe através das mãos de Chico. Mas essa mensagem, a manjedoura, ela traz, eu não vou ler a mensagem toda, evidentemente, mas ela nos traz um início para muitas reflexões.
O primeiro parágrafo, e lá no finalzinho, eu quero compartilhar aqui com vocês, ainda nesse espírito das lições da manjedoura de Jesus. E nos diz assim, Emmanuel: as comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus. No momento preciso em que a sua mensagem de amor felicitou o coração das criaturas, fazendo-nos sentir ainda o sabor de atualidade dos seus divinos ensinamentos. Então, ele fala em atualidade aqui em 1967, mas é como se fosse hoje, não é? As comemorações do Natal conduzem-nos o entendimento à eterna lição de humildade de Jesus, a humildade da manjedoura, a humildade da cruz, a humildade desse percurso, né? Mas mantenhamos o foco na manjedoura. E aí, Emmanuel nos coloca 3 frases bem interessantes. Ele coloca primeiro assim: a manjedoura foi o caminho. A manjedoura foi o caminho. A segunda, a exemplificação era a verdade. E a terceira, o Calvário constituía a vida. Emmanuel nos diz que a manjedoura foi o caminho pelo qual Jesus chegou e que nos trouxe a sua grande lição, as suas palavras de vida eterna. Este foi o caminho escolhido pelo nosso amado Mestre Jesus. E que nós, cada um de nós, não é fácil, mas cada um de nós deve, dentro daquilo que é possível, se melhorar em busca desta lição, a lição da humildade da manjedoura. E segue com a exemplificação, era verdade. Porque Jesus, durante a sua passagem aqui no nosso planeta, no seu planeta, aquele planeta em que ele governa até hoje, cuida de nós, Jesus foi verdade. Jesus foi aquele que, mais do que ninguém, nos trouxe a importância da verdade. Isso é tão forte, isso é tão grande, é tão intenso que nós nem paramos, às vezes, para pensar na profundidade, porque é tão comum vivermos num mundo que não é de verdades, que quando nós pensamos assim, Jesus é a verdade, parece que é mais uma verdade dessas que tem no mundo, e que todos vamos aceitando, não é? Eu sempre comento que o Brasil, e com todo o amor que eu tenho pelo Brasil, viu, gente? Eu amo meu país. Mas eu sempre comento que o Brasil é um país muito engraçado, porque a gente tem as coisas aqui meio assim, para constar no papel. Então, existe, por exemplo, a educação infantil, né? Existem leis maravilhosas. Nós temos as legislações do Brasil, a legislatura do Brasil é considerada das melhores do mundo. Você vê o governador falar de tanto por cento do transporte público tem que estar desocupado para não haver transmissão do vírus. Você vê o nosso presidente falar em segurança pública. Enfim, tudo no papel é tão maravilhoso, é tão bonito, mas nós sabemos que não é verdade. Nós sabemos que é verdade, mas nos acostumamos a isso. É aquela verdade com a qual nós aceitamos uma variação da verdade, não é? O isolamento social, o transporte público não lotado, o metrô funcionando. Então, nós nos acostumamos com essas meias verdades. E aí, quando alguém diz assim, que Jesus era a exemplificação da verdade, isso foge da nossa capacidade de compreensão. Porque nós não entendemos o que é verdade, já que não convivemos com ela ainda. Mas veja, Jesus foi verdade da sua manjedoura até a cruz. Isso falando da sua passagem aqui. Porque ele é verdade desde que nos entendemos como seguidores do Cristo. Ele é verdade desde muito antes de nós, não é? Então Jesus exemplificou e seus exemplos eram da verdade. E termina a terceira frase de Emmanuel dizendo para nós: o Calvário constituía a vida.
Foi ali, no Calvário, naquele suplício, naquele martírio, naquela passagem que ele nos entrega a vida. Porque ele nos mostra que a vida é eterna, que uma vez que nascemos e fomos criados pelo Pai, nós somos imortais. O Calvário foi necessário para que nós percebêssemos, nós entendêssemos, nós recebêssemos a mensagem de que a vida continuou com ele, que é nosso irmão, que foi criado espírito puro e simples como nós fomos, tá? Alguns bilhões de anos à frente, mas foi Osigley, criado... Oi? O tempo? Osigley. Desculpe, Oi? são 5 minutos, faltando 5 minutos. E é? Nossa! Cinco, Então Jesus é, vai... 5 minutos para eu fechar ou para eu terminarmos concluir? essa parte da Ah, explanação. ok. Ok, E então depois vai dar. vimos para as perguntas. Ok, então vai dar. Então, nós temos o Calvário representando esse momento em que nós não temos mais dúvidas. A nossa vida é para sempre. Os sóis esfriarão, os planetas desaparecerão, as galáxias desaparecerão, tudo voltará a ser poeira cósmica, matéria universal, mas nós continuaremos bilhões e bilhões de anos à frente. E ele nos diz que sem o caminho, olha o fechamento dessa parte aqui, sem o caminho, o homem terrestre não atingirá os tesouros da verdade e da vida. Então, Emmanuel nos diz o seguinte, sem o caminho, que é a humildade, o trabalho, a aceitação da manjedoura que cada um de nós deve carregar, nós não chegaremos nem à verdade, nem à vida na forma que Deus planeja para nós. Eu gostaria de fechar, e aí eu deixo vocês dizerem se eu fecho agora ou se lá na hora próxima da prece final, com aquela poesia que eu reservei com muito carinho para trazer aqui para a gente. O que é que você diz, Hildo? Deixo para o momento da prece, e aí a gente junta com a prece, ou faço agora? É curtinha, 6 estrofes. Eu deixo vocês Bem, eu ia decidirem. dizer que você ficasse à vontade, mas É? aqui já temos que Alexandre, acho que ele gostaria que fosse agora, não sei Ah, se é? outros Então também. vamos fazer o seguinte. Então eu vou concluir com aqui para que eu não, lá na frente eu não me arrependa porque não deu tempo. Tá bom. Essa poesia maravilhosa, eu queria que vocês percebessem cada palavra dela. Diz assim, na noite de Natal, né? Então, uma criança conversando com sua mãe. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, porque não lhe abrimos na terra as portas do coração. Emocionante, mas eu deixo agora com a próxima etapa, a próxima fase, e você, Hildo, fique à vontade para conduzir. Ok. Demais agradecidos estamos, Osigley, pela explanação, assim, meio contando uma história, né, ou várias histórias para compor toda essa lição, né, que esse exemplo da manjedoura nos traz, que é o próprio exemplo do Cristo, né? Toda a sua vida foi um exemplo, desde o nascimento até, assim, como você falou, né, na passagem, né, na Terra, assim. Então, vamos dar continuidade. Como eu disse, vamos para a parte dos comentários e perguntas. Bem, um comentário inicial aqui que eu coloquei foi quando você estava falando das nossas obrigações, né, aqui no planeta. Eu não lembro, assim,
o ponto exato que você falou que me veio na mente que na nossa função, né, o que importa aqui na Terra, o que importa para a gente é a contribuição que podemos dar ao mundo, né? Assim, cheguei nessa conclusão no que você colocou. E realmente, né, a gente veio aqui para dar alguma coisa de bom para o planeta. Então a gente veio não só para, como a gente fala muito, a gente não veio para passear, né? Não veio só para aproveitar o que o material tem a nos dar, mas para deixar algo de bom e realmente contribuir para o crescimento de todos, não só o nosso, de todos, né? Isso. E essa frase que eu agora há pouco, inclusive, acabei trazendo de que os sóis e os planetas e tudo mais vai passar porque matéria, e como matéria sofre a ação do tempo, né? As mudanças. Essa frase esse pensamento é de Leon Denis no livro O Porquê da Vida, e ela nos leva a essa questão que você acaba de colocar, Hildo, porque às vezes as pessoas pensam assim: poxa, eu não sou nada, eu não tenho nada para contribuir, não. O que é que eu posso fazer, né? Aí a gente lembra o seguinte: você é mais importante, por exemplo, para Deus do que esse sol que está brilhando aí. Porque esse sol vai se apagar daqui a alguns bilhões de anos, mas você ainda estará por aqui. Você continuará existindo como espírito em caminho à perfeição. Então veja que importância você tem para Deus. E será que essa criatura, esse ser, esse espírito imortal não tem o que contribuir na obra divina? Claro que temos. É pouquinho, é muito, é mais ou menos, mas temos. E assim, que seja 1 milímetro por dia, que seja 1 milésimo do milímetro, né? 1 micron, mas que nos movamos, que continuemos essa movimentação. Então, é muito importante essa reflexão acerca da contribuição que cada um pode dar, até mesmo pelo pensamento, pela prece, pela vontade de ajudar. Isso mesmo, isso mesmo. Ninguém queira amanhã acordar transformado em santo, não é? A gente sabe no Espírito não existem essas mágicas, mas a gente pode amanhecer melhor do que hoje, como nos ensina Santo Agostinho com as reflexões na hora de colocar o travesseirinho lá e dormir. É isso mesmo, Júlio, é isso mesmo. E como foi até o meu comentário do exórdio, que ele pede para que a gente faça um pouquinho, não queira ser Exato. santo, Os né? filetes, Então, os filetes de água que formam a grande cachoeira, o grande rio. perfeito, Perfeito, isso perfeito. mesmo. Como, né, bateu aqui, realmente. Realmente, Aí perfeito. com o que você veio contando, né, do mestre e o que foi o exemplo da vida dele. Eu também coloquei aqui como comentário que Jesus veio trazer a verdade da verdadeira vida. Como é que eu explico assim? Desde a manjedoura, a humildade, a simplicidade, o trabalho como carpinteiro, né, o amor. Então, qual é a verdadeira vida? É a vida espiritual, né? Então, Jesus veio aqui mostrar qual é a verdadeira vida para quem quer alcançar, né, a vida espiritual com plenitude. Assim, pelo menos foi como eu concluí. Uhum. E não esquecendo, né, que quando a gente fala assim da vida perene, aquela que não se extingue, porque essa nossa existência corporal, ela vai passar, né, porque aqui é a matéria, mas nós precisamos entender que é uma etapa importante também, né? E veja que nós temos, dentro da nossa vida espiritual, que é imortal, nós temos estas vidas no corpo. Mas observe que dentro da vida no corpo, nós temos as nossas vidas, que são pequenas frações do dia. Você tem uma vida profissional, né? Então você tem um mundo do qual você imerge, todo dia você vai lá, trabalha e tal. É um mundo como estudante, um mundo como pai, como filho, como... Então, na verdade, nenhuma das vidas dessas experiências, elas deixam de ter a sua importância e devem ser aproveitadas e usadas da melhor forma possível. Mas é verdade. A nossa grande preocupação, nós vamos transcender tudo isso e entender que algumas preocupações que nós temos não justifica quando a gente perceber a nossa imortalidade como espíritos. Isso aí.
Dando continuidade aqui aos comentários, Michele agradeceu, maravilhosa explanação, só Obrigado, gratidão. Michel. Alexandre também, parabéns pela palestra extraordinária. Hilda Beatriz, ótima explanação. Né? E temos também mais um comentário aqui de Michele, que não importa nascer em manjedoura ou em berços de ouro, o que importa é o que faremos com o tempo que teremos enquanto aqui estivermos. O que de bom plantarmos, quantos corações confortarmos. Que aprendamos a ser luzes onde quer que estejamos, levando sempre a mensagem do Cristo. Mais um É comentário, verdade, é verdade. né? E assim, eu fazia, essa semana eu fazia algumas reflexões pessoal, né? E compartilhei algumas. Eu e Manu, a gente conversa muito, a gente compartilha muitos pensamentos, né? A gente tem a oportunidade de termos as mesmas crenças, as mesmas ideias, seguimos o mesmo Cristo, né? Estamos na doutrina espírita juntos, enfim. E isso é muito bom, porque são muitas reflexões, cada leitura, cada vez você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais. E eu dizia para ela, esse período de pandemia tem sido um momento, devido ao isolamento, que cada um tem num grau diferente, mas para nós, por exemplo, que trabalhamos pela internet, né, no modo remoto, a gente está muito em casa, é muito tempo em casa. E a gente transforma isso de uma forma muito útil, apesar de ter Dona Ingrid nos dando muita ocupação, mas a gente consegue muito tempo também, graças a Deus, para o estudo, para momentos como esse. E assim, é impressionante como tudo que está acontecendo tem atingido a muitas pessoas de forma muito intensa nas reflexões sobre a mensagem do Cristo, a mensagem do Evangelho. Nós temos evangelhos, por exemplo, pela internet, né, de alguns grupos, e a gente percebe o aprofundamento das reflexões, o aprofundamento do sentimento na hora da prece, porque as pessoas estão mais abertas, de um modo geral, à mensagem do Cristo. E, apesar de tudo de ruim, que aparentemente, porque Deus não erra, tudo está sendo feito de forma perfeita, mas aparentemente nos parece ruim, apesar disso, existe um ganho espiritual muito grande para todos nós, porque é uma abertura para perceber a maravilha da mensagem do Cristo e nem perceber o quanto a gente precisa ir em busca dessa verdade. É fantástico, é fantástico. Realmente. E, Osgleik, tem uma pergunta aqui. Eu estava pensando assim na hora, até, se não me engano, o exemplo de Lucas, né? Que era um estudioso, né? Cético, mas ele se convenceu do Cristo, né? Sim, E sim. existem tantos que não, que batem um pé que Jesus não existiu, ou se existiu, não seguem, né? Não acreditam nas suas verdades. Aí, como uma pergunta assim, pode até talvez para uma resposta simples, é, essa situação desses espíritos, né, que não querem acreditar nas verdades do Cristo, isso ocorre apenas por sua condição espiritual no momento? Ou seria, sei lá, algum outro fator que leva a isso? Bom, eu não vou ter a pretensão de dar uma resposta categórica, não é? Mas nós podemos sim pensar um pouco juntos a respeito. E eu diria o seguinte, Hildo, nós enquanto humanidade, nós estamos caminhando de uma forma inexorável. Queira ou não queira, a humanidade está evoluindo. E por mais que algumas pessoas achem que não é? Mas basta a gente olhar 500 anos atrás, 1000 anos atrás, 1500 anos atrás, e a gente vai perceber que hoje as coisas são mais humanas, vamos dizer assim, né? Então nós saímos do período do instinto, aquele período mais animalizado, chegamos ao período dos sentimentos, o sentimento de família, de amizade. Quem consegue imaginar 500 anos atrás, homem respeitando mulher, homem respeitando escravos, né? Enfim, filhos tendo o direito de conversar com os pais, imagina, né? Há 100 anos atrás já não era uma coisa assim.
Então, nós caminhamos dessa forma. E os espíritos vão sendo arrastados, queiram ou não queiram, eles vão sendo arrastados para um desenvolvimento, uma abertura para esses sentimentos. É a lei do progresso, né? É a lei do progresso. A cada encarnação, eu me depuro. Isso é inevitável. Eu vou me depurando, eu vou me tornando menos bruto, se podemos assim dizer. E é lógico que aqueles que ainda se agarram às questões da ciência, às questões do modo formal de se provar as coisas, esses espíritos estão, naturalmente, fortalecendo uma asa, que é a asa do conhecimento, a asa intelectual. Haverá um momento em que eles virão para fortalecer a asa do amor, a asa da moral, a asa da ética. E é uma questão só de equilíbrio. A gente tem uma vida como a de Chico Xavier, a de Francisco de Assis, e de alguns outros, que a gente percebe que foi puramente amor, não é? Puramente amor. Apesar de Chico ter escrito livros científicos, muitos, mas nenhum era dele, eram de autoria de Emmanuel. Porque nessa encarnação ele veio realmente para praticar amor. Por outro lado, nós temos pessoas como Stephen Hawking, que o grande cientista que desencarnou agora há pouco, que veio para desenvolver o lado científico e era todo limitado, né? Não conseguia sair da cadeira de rodas depois de uma certa idade, porque ele veio para este lado. Então, a própria inteligência nos levará, com o passar dos séculos, milênios, nos levará a perceber aquilo que alguns cientistas positivistas da nossa época já perceberam. Não faz sentido não existir uma inteligência por trás de tudo isso. Não faz sentido, não é? Einstein dizia, né, Albert Einstein disse que dizer que o universo é obra do acaso é a mesma proporção, né? Seria uma proporção mais ou menos como você jogar uma bomba numa gráfica e aí os tipos, né, as coisas, as letrinhas caírem, formando um dicionário completo. É possível isso acontecer? Mas a chance é de 1 em trilhões e trilhões, né? Mas você dizer que não existe uma inteligência por trás se isso acontecer, seria um absurdo. Então você olha o universo, né? Você olha o micro, você olha o macro, você olha uma flor que está nascendo no seu jardim, você olha uma abelha voando, não tem uma pessoa que desenvolveu a inteligência, ela 1 hora vai concluir. Isso é obra de uma inteligência. Chame ela como quiser. Então, desculpa, acabei me delongando na resposta, mas o que eu quero fechar dizendo assim, nenhum espírito que já tenha inteligência permanecerá de olhos fechados para esta verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sem querer aqui fazer nenhuma associação, mas nesse aspecto, né? A gente vai, a verdade é como a luz. A verdade é como a luz. Na hora que você acende uma pequenininha que seja, acabou. Você não consegue mais viver na escuridão. E aí você vai vasculhando e todos eles chegarão a essas conclusões. É isso aí, realmente. Bem, temos 2 minutos, olha, e aqui os comentários já terminamos, né? Não temos mais comentários e se você quiser fazer suas considerações finais, pode ficar à vontade. Olha, eu quero agradecer, né? Agradecer muito, de coração, por estar aqui com vocês nesse que eu acredito seja a última palestra do ano da casa. É a Então, última do ano, mas agradecer, vai continuar agradecer normalmente. muito por essa oportunidade, dizer que a gente sempre diz assim, falar de Jesus é tão bom, falar do Evangelho é tão bom, né? Mas, gente, falar da manjedoura foi estudar um pouquinho mais sobre a manjedoura, foi uma descoberta assim sobre as descobertas que a gente já tem naturalmente, pelo que a gente conhece,
Mas, assim, foi emocionante, foi emocionante. Cada vez que eu pensava numa frase, num pensamento, num texto para trazer, eu dizia, não vai caber, mas eu vou ter que escolher alguns, porque é lindo. Jesus ter chegado numa manjedoura por opção, porque ele poderia ter feito como quisesse, poderia ter nascido no melhor palácio que existisse na época, né? Filho dos mais poderosos da terra, e dizer, agora vamos fazer como tem que ser, mas ele escolheu aquele caminho e dividiu a história, mudou o rumo da humanidade, falando a verdade, amor, perdão, Deus Pai, amor e misericórdia. Então, agradeço de coração por esse momento. Desejo que 2021 seja o ano da esperança, como todos estão chamando já, né? Que todos nós possamos manter esse trabalho virtual, que é muito bom, é muito importante, mas nos encontrarmos, apertar a mão, abraçar, nos vermos, vai ser muito bom também. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando, que Jesus continue abençoando o SEAC, para que sigamos em frente, sempre. Muito obrigado. Que assim seja, que assim seja. Possamos todos seguir juntos, não é isso? Bem, chegou nossa hora, né? Encerramos. E queria convidá-lo hoje, Gleio. Você deseja fazer a prece final dessa Posso reunião? fazer, posso fazer. Então vamos pensar no nosso Jesus. Vamos acalmar nossos corações. E agradecer. Te agradecer, Mestre amado, por tudo que fizestes, por tudo que nos trouxestes, pelas tuas palavras de vida eterna, pelo amor que derramastes e continuas derramando sobre cada um de nós, sobre toda a humanidade. Te agradecer, Jesus, por nos mostrar o nosso Pai, o nosso Deus, de amor, de misericórdia, de uma forma tão simples, como Criador único, como Criador de amor, de luz. Queremos, Jesus, também pedir, agradecer, mas te pedir que continue, Senhor, como prometeste, nos conduzindo ao aprisco do Pai, qual ovelhas, que não perderás nenhuma, temos certeza, mas nos conduzir sob tua proteção, nos tranquilizar, porque sabemos que tudo está no teu controle, Senhor, tudo. Por mais que nos pareça perturbado, descontrolado, por mais que nos pareça que o mundo está doente, o mundo passa por aquilo que está nos teus planos junto com o Pai Criador. E nós, incapazes de compreender o todo, que sejamos consolados pelas tuas mãos amigas e amorosas, para atravessarmos mais este momento. E que Jesus, possamos cada um de nós continuarmos animados, continuarmos inspirados e dispostos a seguir a tua luz, continuarmos junto a ti, Mestre, porque sabemos que tu estás conosco sempre, mas que sejamos fortes para permanecermos no caminho que tens nos ensinado. Que a tua paz, o teu amor, a tua luz seja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. E assim, Mestre Jesus e amado, com a prece do nosso irmão e os bons pensamentos de todos nós aqui reunidos, te agradecemos mais uma vez, Senhor, e pedimos a permissão para dar por encerrada essa reunião pública em teu santo nome. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Muito